momento de meditação. Ó Deus eterno, lembra-te da tua bondade e do teu amor, que sempre nos mostraste. Salmo 25, 6. Para falar da bondade e do amor de Deus, precisaríamos de toda uma vida e ainda não daríamos o assunto por encerrado. Por mais digna que seja a vida do homem, por mais justas que sejam suas atitudes, ninguém está livre do pecado. O ser humano é pecador desde o seu nascimento e precisa da bondade de Deus. Esta realidade atinge toda a humanidade. O rei Davi sabia disso. Ele foi um excelente rei que ampliou os domínios de Israel, tornou-se famoso e poderoso, era respeitado e temido, tinha muitos inimigos. No Salmo 25, Davi traça o perfil de um pecador que confia nas promessas de Deus. E Davi nos ensina a andar pelo caminho da humildade ao nos relacionarmos com Deus. Exaltar a Deus, demonstrar inteira confiança nele, confessar nossos pecados, ter certeza de que Deus tem intimidade com os que o temem. Tudo isso Davi faz. Porém, ele sempre volta ao problema crônico na vida terrena do homem. Sou pecador e nada mereço. Nem sempre é fácil confessar, nada mereço, mas esta é a realidade da qual não podemos fugir. Por isso o pecador, sempre arrependido de seus pecados, mas confiante no perdão que Cristo adquiriu na cruz, suplica: ó Deus eterno, lembra-te da tua bondade e do teu amor, que sempre nos mostraste. E é verdade, Deus mostrou seu amor desde o início para com a humanidade. Que esta certeza nos leve a confiar cada vez mais nele. Rádio Viva, o melhor de Deus para você. Agora na Rádio Viva, entrevista e bate-papo. Apresentação: André Vitói. Seja muito bem-vindo! Estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas e bate-papo aqui na Rádio Viva. Obrigado a você conectado com a gente, radioviva.net.br. Que Deus abençoe pela sua audiência e aos amigos parceiros das rádios que estão conectadas com a gente, retransmitindo este programa. Que Deus abençoe. Hoje mais um dia que estaremos discutindo temas relevantes e eu tenho a honra de receber dois grandes amigos, irmãos e servos de Deus que estarão discutindo temas relevantes. Ele que é autor do livro Direito das Igrejas, é advogado, membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, doutor Francisco Tenório. Graça e paz, querido, seja muito bem-vindo. Graça e paz, André, é uma alegria estarmos em mais um bate-papo aqui pela nossa Rádio Viva. Eu também recebo ele, que é editor do programa O Povo da Justiça e Cristofobia, também advogado, presbítero da Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, doutor Carlos Magalhães. Seja muito bem-vindo, meu querido, graça e paz. Graça e paz, André, uma alegria estar nessa rádio tão especial com esse público tão seleto. Muito bem, hoje nós vamos estar falando de um assunto um tanto quanto polêmico, mas que faz parte do cotidiano, da vida, a sociedade vive isso, mas de uma forma ou de outra tem sido discutido esse assunto. Nós vamos então entender a conexão, né, a ligação que é o cristão e a política. Qual deve ser o relacionamento do cristão e a política? Um assunto que ultimamente é discutido em vários setores da sociedade e precisamos entender um pouco mais porque estamos vendo anos de eleições e existe a expectativa de mudança, de renovação, enfim, assuntos complexos que precisam ser entendidos de uma forma mais esclarecedora. Eu já começo perguntando para o meu querido doutor Carlos Magalhães. Doutor Carlos, qual a importância da política na vida do cristão? André, a importância da política na vida do cristão é que Deus deu uma orientação à sua igreja, que é composta pelos cristãos, pelos seguidores de Cristo, quer dizer, pelos remidos e salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Ele deu uma orientação de que esses cristãos eles devem buscar a paz da cidade onde vivem. E aí, quando esse verso é colocado na Bíblia, quando ele é colocado na boca do profeta Jeremias, lá no capítulo 9, verso 7,
ele é colocado num contexto de exílio, de desterro. Então, os judeus foram levados cativos para a Babilônia, quer dizer, numa condição, dentro da estrutura política daquela cidade, uma condição subalterna, mas foram uma condição de humilhação, mas eles foram orientados a buscar a paz daquela cidade para que eles progredissem naquela cidade. Hoje, qual a lição que nós tiramos disso? Hoje o povo de Deus não é mais um povo nacional, mas é um povo espiritual, remido pelo Senhor. O nosso reino é o reino celeste, a nossa cidadania é celeste, mas nós estamos numa peregrinação por esta terra. E nessa peregrinação nós temos que cuidar para que tudo vá bem nos lugares pelo qual nós passamos. Isso inclui a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Nós temos que orar e agir para que tudo fique bem por onde nós passamos. Muito bem. Doutor Tenório, por que é importante se discutir política? Será que precisamos aprender um pouco mais sobre política ou o nosso conhecimento já é o suficiente? André, primeira coisa, aprender nunca é demais, tá? O conhecimento sempre agrega, tá? Então é importante buscarmos conhecimento. Agora, a questão da discussão de temas políticos no meio cristão evangélico, ele tem que ser feito com ética. O que eu observo hoje, inclusive por uma questão até da lei eleitoral, tá? É crime eleitoral você fazer campanha política para candidatos no interior dos templos, tá? E também eu considero pecado você estar profanando o templo ou o altar quando você interrompe uma celebração de culto para fazer uma promoção de candidato. Eu particularmente sou contra. Eu sou um militante político, tenho relacionamentos com a igreja, mas eu entendo que o melhor exemplo que eu encontrei até hoje de igreja que tem atuação política, mas de maneira ética e correta, é o da Luz do Mundo. Como vocês já sabem, já tivemos encontro aqui na rádio debatendo esse tema, inclusive com o pessoal da Luz do Mundo, que eles levam para os cristãos de sua igreja a seguinte ideia: nós somos cidadãos do reino dos céus, então devemos formar na igreja bons cristãos e também devemos formar bons cidadãos para a vida terrena, que enquanto nós estamos aqui, nós temos que ser cidadãos participativos e exemplares. E é nesse contexto que eu vejo a igreja falhando, porque nós temos hoje muitas igrejas que fazem campanhas para candidatos nos seus templos, mas passou a época de campanha, o candidato some, ou se for um líder da igreja que ocupa o mandato, ele usa apenas para autopromoção. Agora, fora do período eleitoral, não se leva para as pessoas conhecimento como cidadão, não se ensina os irmãos a terem uma vida como cidadão também da terra, uma vida ética e exemplar. O cristão deveria ser sempre o bom exemplo. O que tem é uma posição ética e correta. Isso não acontece. Não acontece porque falta de conhecimento. Quer ver só uma situação muito errada que acontece nas nossas igrejas hoje? Quando nós ensinamos sobre a questão da submissão à autoridade, e tem sido ensinado errado. Por quê? A obediência não é a autoridade, seja ela da igreja ou do poder público. Não é o seu João que é prefeito, ao vereador Antônio, ao delegado Carlos, não é ao pastor Manuel, ao diácono Joaquim, é ao cargo que ela representa dentro dos parâmetros da função. Se você é um líder, seja espiritual ou secular, no meio político, no poder público, e você infringe as normas e a sua função, sai da sua atividade para praticar ato ilícito, eu já não tenho a submissão, tá?
E aí o que os pastores ensinam erroneamente? Que tem que se submeter à autoridade. Então assim, se é um prefeito ladrão corrupto, não, vamos honrá-lo, obedecê-lo, ser submisso, porque ele é a autoridade que Deus constituiu, e não é. Da hora que ele virou ladrão em diante, não tem nada de Deus ali, me desculpa. Igual o pastor, nós conversamos mais cedo aqui de uma figura até conhecida, homem de Deus, vamos ser submissos aí daquele que fizer o escândalo. Poxa, ele tava traindo a mulher com uma novinha na Praia da Barra e bebendo bebida alcoólica numa igreja que proíbe esse uso. Me desculpa, eu não vou obedecer um pastor desse. Se ele vier bater um papo comigo, eu vou dar uma bronca e mandar ele se consertar. Muito bem. Dr. Carlos, muito se ouve hoje liberalismo, conservadorismo, ser de esquerda, direita, centro. E aí, onde é que a gente se encaixa? Eu vou deixar a pergunta para os dois aqui responderem, porque é uma resposta longa, né? Como cristão, eu devo ser o quê? Liberal, conservador, politicamente falando, né? Eu devo ser esquerda, direita, centro. E aí, doutor? Vamos conhecer melhor essas definições, né? Tem uma linha, imagine uma linha. Na extrema direita dessa linha você tem a palavra liberdade. Na extrema esquerda você tem a palavra igualdade. Direita é aquela que prima basicamente pela liberdade. Liberdade econômica, de usos e costumes, liberdade de valores. E na ponta esquerda você tem a igualdade. A esquerda se caracteriza pelo primado da ideia de igualdade, mesmo às custas da liberdade dos outros. Então, na esquerda você não tem a liberdade, você vai primar por uma igualdade de todos, mesmo que isso custe liberdade patrimonial, liberdade de crenças, liberdade de valores, né? O cristão, ele pode se enquadrar no que nós chamaríamos aí, por causa da evolução histórica, de conservador. Quem que é o conservador? O conservador, apesar de alguns terem a equivocada ideia de que é aquele que defende os valores morais, por trás da ideia de conservadorismo não existe isso. A ideia de conservadorismo é aquele que diz que as mudanças na sociedade devem ser feitas com muita reflexão e com muita vagarosidade, de forma não traumática. Isso é, conservando ao máximo possível os valores originais daquela sociedade e ali permanentes. Então, por exemplo, eu sou, em termos de uma postura econômica, eu tendo mais à direita, na ideia de liberdade econômica. Mas quanto à reforma trabalhista, eu fui altamente conservador. Por quê? Porque eu vi que essa reforma trabalhista ela foi feita de uma maneira muito assodada, muito rápida. Então eu condenei essa reforma trabalhista porque eu também sou um conservador. Então seria um liberal conservador a minha posição. Eu creio que os cristãos, como nós vivemos numa sociedade cristã, o posicionamento mais apropriado é o posicionamento conservador. Porque nós somos uma sociedade de extração cristã, seja pela ocupação dos franceses aqui, com a primeira ceia das Américas foi feita aqui no Rio de Janeiro, com a ocupação dos franceses, a primeira missa que foi feita na Bahia quando do descobrimento, né? Nós temos aí toda uma origem, embora eu discorde da teologia católica, mas toda uma origem cristã dos católicos, posteriormente dos protestantes, do crescimento evangélico, uma série de valores culturais cristãos que eu creio que nós devemos, que hoje estão sendo atacados, estão sofrendo um constante ataque na sociedade, e há um movimento para extingui-los da sociedade. Eu creio que a posição mais adequada ao cristão é realmente o do conservadorismo, né? Não no sentido de você ser apegado aos valores culturais, de modo que eles não sejam mudados, mas no sentido de que, olha, alguma coisa tenha que ser adaptada ao novo contexto cultural, mas certos valores não são transigíveis, como o direito à vida, inclusive do nascituro. Aí é a questão do aborto, né? A questão do conceito de casamento, entendeu? Mas nós temos que também ver que
existem pessoas que não seguem esse valor cristão, mas que também, por vivermos numa sociedade que tenta incluir a todos os cidadãos no serviço do Estado, nós devemos observar um certo que há de ser dada uma solução, por exemplo, aos homossexuais quanto ao seu regime de bens, quando eles têm uma sociedade a título universal, que a meu ver não é um casamento, mas é só uma sociedade a título universal. Tem que ser dado algum tipo de solução para eles também, né? Então a minha indicação quanto ao que é esquerda, o que é direita e a posição do cristão é mais ou menos essa que eu acabei de passar agora. Doutor Tenório, e aí, a sua opinião e visão sobre essa questão de ser liberal, conservador, liberalismo, conservadorismo, é o que a gente ouve muito, né? Esquerdista, direito, centro, aí vem... Mas tem pessoas no meio evangélico mesmo que se posiciona da esquerda sem saber o que é ser de esquerda. E aí ele tem alguma opinião que alguém fala, sua opinião é de esquerda, está condenado ao inferno. E aí, doutor Tenório? Então, André, o que acontece? Primeiro eu vou dar aqui a minha posição, tá? Eu entendo que no seu modo de pensamento teológico, na questão espiritual, religiosa, todo cristão deveria ser conservador nessa linha que o Carlos falou, ou seja, mudanças têm que ser muito lentas, bem pensadas e preservar os valores e conceitos originais. Agora, em termos políticos, tá? Eu acredito que nada tem a ver com a salvação eu ter uma ideologia política, seja de direita tendendo ao liberalismo ou de esquerda a questão da igualdade. Tá? O que eu vejo nas nossas igrejas é o seguinte: seja você de direita ou de esquerda, você tem que ser ético de acordo com o posicionamento que você toma. Eu não quero ser nenhuma coisa nem outra, eu vou ficar no centro. Aquele ponto de equilíbrio, né, do pessoal que... A ideia original da social-democracia era essa. No Brasil ela está descaracterizada. O que hoje nós chamamos de social-democrata na verdade, ou é o isentão, como o Carlos falou, ou é um político de direita, mas que para ter voto popular ele diz que é social-democrata, mas ele na verdade é de direita extrema, defende todas as privatizações e a liberdade do mercado, o neoliberalismo. Então a questão de ideologia associada a uma sigla de partido hoje em dia no Brasil é difícil, mas qual é o ponto que eu queria chegar aqui? Nas nossas igrejas, eu acho que a igreja ela não devia ser partidária. A igreja tem que ser participativa e cidadã no sentido de cobrar da autoridade, independente de quem esteja no poder, cobrar os seus direitos e defender os seus interesses enquanto igreja. Por exemplo, combater casamento homoafetivo, lutar por questões de direito dos trabalhadores, já que a igreja, a maioria do povo é pobre, é trabalhador pobre. Tá? Então a igreja tem que ser participativa como cidadã, mas na questão de adotar uma bandeira política de um partido ou outro, ela não deve adotar. E os membros, isso que eu acho legal na Luz do Mundo, eles devem apenas conhecer através da igreja que existem os posicionamentos, que a igreja tem participação, atua nos trabalhos da comunidade, interage, cobra das autoridades, entendeu? Faz as autoridades estarem presentes e reconhecerem o valor da igreja, independente de ter sido apoiado ou não pela denominação. Agora, ela não deveria tomar partido por esse ou por aquela legenda, por essa ou por aquela ideologia. O que eu vejo hoje é um comportamento errado. A igreja ela tem se politizado para adotar a ideologia do líder, ou então para fazer campanha política para o candidato que é de interesse da liderança. Então eu conheço, por exemplo, uma igreja no Brasil que o líder atual, né, não é o líder fundador, que ele morreu, mas a liderança atual é um casal que manda na igreja de fato. Eles são liberais em termos econômicos porque têm interesses devido aos investimentos que possuem nos Estados Unidos. O marido inclusive morou nos Estados Unidos muitos anos, com formação lá, então ele é altamente liberal. Então ele
a igreja não faz campanha para nenhum candidato, mas ele vai pro púlpito e fala assim: o comunismo é do demônio, esses socialistas são do diabo, os esquerdistas são do demônio. Então ele começa a falar uma situação assim. Eu sei que o Carlos, que é de direita, já tá falando que é mesmo, mas a questão é, a igreja não deveria adotar esse tipo de posição. Eu sei que vocês estão rindo, mas essa que é a ideia. Porque quando ele faz isso, ele faz a igreja tomar partido de uma forma errada. Ele quer manipular a ideologia do fiel de acordo com o interesse dele. Por que ele tem esse interesse? Ele está apoiando diretamente o candidato? Não, mas ele é um grande investidor. E ele sabe que se tipo assim, a esquerda ganha, as ações que ele tem caem. Então, seria o voto de cabresto, doutor Tenório? No caso dele não é o voto de cabresto. De cabresto é aquele caso pior que eu já vi. É um pastor que interrompeu uma celebração de Santa Ceia para chamar o fulano, músico da igreja, e falar: vamos votar no fulano. Todo mundo aqui da igreja tem a obrigação de votar nele, que ele é o nosso candidato. Esse daí é terrível, é um crime eleitoral grave. Agora, vamos falar sobre... A gente vê nas discussões políticas muito assim, a campanha por candidato X à presidência da República. É esse que não é corrupto e tarará, tarará, tarará. Não, esse aqui é o que vai melhorar, é o que fez muito pelos pobres, etc, etc. Mas esquecemos daquela política representativa, né? Que nós cristãos precisamos tomar cuidado, porque as discussões são acaloradas em projetos que prejudicam os cristãos, e são muitos projetos de leis que são elaborados pelos deputados. E aí, doutor Carlos, como conversar e discutir sobre essa questão? Nós devemos ver que nós estamos no meio de uma guerra cultural. Se houvesse apenas uma discussão política partidária, conforme o conteúdo programático apresentado, sem nenhuma espécie de trapaça intelectual, nós poderíamos realmente falar que não é necessário apontar que a esquerda é do diabo, entendeu? Mas nós nos encontramos. Ele tá falando que a esquerda é do diabo. Mas se nós observarmos um contexto de guerra cultural em que existem movimentos legislativos para aprovar leis que vão destruir a capacidade de percepção e de entendimento da realidade do povo, inclusive demolindo a possibilidade de um cidadão brasileiro ter uma cosmovisão cristã. Quando nós observamos isso, nós temos que nos preocupar com a nossa representação legislativa. Por quê? Porque esses projetos que têm natureza anticristã, por exemplo, os projetos de aborto e que dizem que uma criança com 3 meses, um feto com 3 meses, um feto com 5 meses, esse daí não é, esse feto não é um ser humano, ou que João, mesmo tendo um órgão sexual, uma genitália, pode ser chamado de Maria, eles em si, embora sejam uma aberração, eles em si, eles não causariam um dano maior, a não ser aqueles que deles se servissem. No caso, a mulher que abortasse, haveria um crime contra a vida aí, certamente, que é horrível para a sociedade, ou do homossexual que adotasse um nome sexual do gênero oposto ao dele, no aspecto biológico, né? Mas acontece que esses projetos de lei, se aprovados, eles vão impor uma realidade ao cidadão que vai fazer com que ele seja, por força legal, proibido de pensar a realidade de uma determinada maneira, da maneira cristã. Porque o entendimento cristão é que a vida vem desde a concepção. E o entendimento cristão é que só há 2 sexos, o masculino e o feminino, né? Mas esses projetos de lei, eles como que domam, é como se eles colocassem um cabresto no raciocínio e na maneira de ver a realidade do homem comum. Então nós devemos ficar de olhos bem abertos nos processos legislativos,
Porque por trás de cada proposta anticristã não há só essa proposta anticristã, há uma guerra à cosmovisão cristã. Por isso que, mesmo que de modo figurado, eu posso me opor à crítica que o nosso colega Tenório fez aqui. Realmente, acaba se anticristã não é de Deus, entendeu? E realmente seria do diabo mesmo, nesse aspecto, né? Então, essa nossa dedicação a um apoio aos candidatos conservadores no parlamento e a eleger candidatos conservadores tem essa característica de guerra cultural e tem essa característica de manter o direito à cosmovisão cristã, que na verdade é a cosmovisão real, verdadeira, aquela que Deus estabeleceu para que o homem conheça o mundo. Doutor Tenório, como identificar, como cristão, como que eu devo identificar um político, a deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, enfim, como eu devo votar, como identificar para votar certo? Sim, então... Porque na verdade, essa pergunta, assim, se a gente perguntar quem você votou para senador, né? A gente sabe que tem o candidato, mas tem o suplente, aquela coisa que ninguém se preocupa. Deixa eu só voltar aqui na fala por causa da questão do comunista do diabo e esclarecer aqui uma situação que ficou cômico, eu sei, mas vamos voltar aqui. Com relação ao posicionamento moral, é bom que a sociedade seja conservadora, tá? Agora, a questão do ser de direita ou de esquerda na forma de gestão política, tá? Seja pro liberalismo ou pra igualdade, né? Como o Carlos falou, essa é que não se tem. O que acontece hoje é que, infelizmente, no nosso meio político, principalmente a nível Brasil, tá? Nós temos um segmento, principalmente na área de esquerda, que ele é de esquerda politicamente, mas em termos morais, ele nem chama de liberal, ele é promíscuo, tá? É promíscuo, esse daí é do demônio. Mas a questão é que não é porque é de esquerda, é porque o cara, na moral, é promíscuo. Então ele, economicamente, ele pode até poderia ser um bom político, mas ele denigre valores cristãos, tá? Primeiro ponto. Agora, se você for num outro país, vamos pegar nos Estados Unidos, você vai ter políticos de direita que também são promíscuos, defensores do aborto e de um montão de outras coisas absurdas do ponto de vista cultural cristão. Tá, agora, o que me preocupa mais do ponto de vista eleitoral é que hoje, para nós escolhermos o candidato, nós temos um grande problema, a manipulação de informação. E o problema também do uso de sofismo, ou seja, meias verdades, tá? Eu tô conversando aqui com vocês, provavelmente alguém que não goste de mim pode pegar aqui esse nosso debate, uma fala, cortar uma parte do meu discurso para dizer, tá vendo? Ele tá apoiando, vou pegar aqui um exemplo claro, o Jean Willis, que não é um deputado que eu não gosto porque o sujeito é a favor do LGBT. Mas aí vão falar porque eu falei que existe político de esquerda bom. E existe, tá? Como existe político de direita bom e ruim. Se você for, por exemplo, no interior do Nordeste, seja o partidário politicamente de esquerda ou direita, ele tende a ser conservador na questão moral porque ele tem uma influência da Igreja Católica do interior do Nordeste, que tem uma cultura mais conservadora em termos morais. Tá? Agora, se você pega um candidato de direita numa cultura americana de um grande centro, ele é protestante presbiteriano da PCUSA e extremamente liberal, inclusive em termos morais, e chega a defender aberrações como casamento homoafetivo dentro da igreja. Tá? Então nós temos que separar a questão do conservador, tá, nos valores morais e a questão de ser de direita ou esquerda na condução da política social e econômica do país. Nesse ponto da condução da política social e econômica, eu entendo que o cristão é livre para escolher o lado que ele quiser, tá? E eu acho que nesse ponto que a igreja tinha que fazer é um papel mais informativo de explicar qual é o pró e qual é o contra de cada um.
Tá? Eu vejo nesse ponto. Agora, na escolha, veja se o seu candidato, ele é ficha limpa, mas não é só de ter processo, não. Se ele tem uma boa vida em termos morais, porque senão você vai pegar um candidato promíscuo, ele é ficha limpa. Tá? Para a sociedade ele não tem problema nenhum, mas perante Deus ele é um depravado, imoral, boca suja, pervertido, e que vai chegar lá no Congresso e vai defender todo tipo de aberração e abominação, ok? Agora, doutor Carlos, já estamos, né, nessas retas finais aí de eleições, e essa discussão que está aflorada, né? O senhor acha que a política ela precisa continuar sendo discutida de uma forma para conscientizar o cidadão, não somente no momento de crise, de turbulência, mas para que ele entenda que ele é responsável e ele precisa cumprir o papel dele como cidadão? Sim, eu creio que nós temos que aprofundar a discussão política no sentido de entendimento, de aprofundar, de estudo e de aprofundar o conhecimento e o entendimento. A percepção a vida política do brasileiro, ela é muito calcada em cima do instinto, do senso de imediato. Então são promessas imediatas, são benesses, uma dentadura, algumas camisas, tijolos para a igreja, uma operação cirúrgica, são benesses que são oferecidas pelos políticos, e em cima disso ele faz as suas decisões. Quer dizer, vai-se diretamente à vontade pela satisfação faz-se diretamente a vontade da pessoa pela satisfação de um desejo ou de uma necessidade, de uma carência, sem se passar pelo raciocínio, sem haver uma projeção na cabeça do eleitor, uma projeção das consequências do seu voto. Então ele decide de maneira imediata, seja por uma promessa populista, seja por uma bolsa de alimentos, e ele não decide através de uma projeção dele, como se ele pudesse visualizar lá na frente o que vai resultar daquele voto dele. E para fazer isso, essa projeção, tem que haver estudo, não apenas o ouvir dizer, mas a leitura, a análise dos discursos dos candidatos, ouvir o que todos os candidatos dizem, procurar ler sobre a vida deles, procurar ler sobre as posições políticas que eles têm. Sem estudo, sem a capacidade de virtualizar, de projetar as consequências do voto, ou as consequências das posições políticas e da experiência histórica dos candidatos, sem a capacidade de fazer isso, não vai haver sucesso político, o Brasil vai continuar na mesma, né? Então, o estudo, quer dizer, a posição política do cidadão, ela requer um estudo, ela requer a leitura dos discursos dos candidatos, da história política deles, ela requer discussão com pessoas que conheçam sobre política, ela requer realmente uma preocupação e uma capacidade de projetar o resultado, o impacto do próprio voto. Muito bem. Agora, para finalizarmos, uma mesma pergunta para os dois. Religião e política se misturam? Se misturam. Existe o princípio político de John Newton, que é o seguinte: John Newton foi o preceptor do William Wilberforce, que começou o movimento abolicionista na Inglaterra, um movimento abolicionista que teve impacto no Brasil, inclusive com a emissão de leis que obrigaram o governo brasileiro a começar a quebrar a opressão do jugo escravocrata. John Newton falava o seguinte: existe um princípio político acima de todos, que é certo e que aquele que o conhece nunca vai estar errado. E o princípio político é: o Senhor reina. Abraham Kuyper, que foi um primeiro-ministro da Holanda e era um cristão calvinista, ele falava o seguinte: não há 1 centímetro de realidade acerca do qual o Senhor Jesus Cristo não possa falar. Isso me pertence. Nós devemos ver que nós estamos passando nesse mundo
como peregrinos rumo ao reino dos céus, mas que cada centímetro desse mundo pertence ao Senhor Jesus Cristo. E os políticos em quem nós vamos votar vão ser como mordomos designados por nós para cuidar de centímetros ou de quilômetros que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos ter a perfeita compreensão de que nós um dia vamos chegar perante o Senhor Jesus Cristo e prestar conta sobre o nosso voto. Então por isso eu digo, para o cristão, política e religião se misturam. Talvez não se misturem no sentido de você impor uma determinada corrente ideológica ou de você impor um determinado partido ou candidato, mas se misturam no sentido de que se você, com o seu posicionamento ideológico ou com o seu posicionamento partidário ou com o seu voto, você agiu de uma maneira que o Senhor fosse glorificado no final. Nesse sentido eu posso falar que sim, se misturam. Muito bem, doutor Tenório, para finalizarmos, religião e política se misturam? Eu amo as duas, tá? São os dois temas que eu amo discutir, religião e política. Agora, como cristão, eu entendo que na nossa fé cristã, quando nós vamos tratar de política, a nossa fé deve influenciar a nossa decisão e o nosso discurso político. Agora, nós não podemos deixar as nossas convicções e valores políticos interferirem na nossa fé cristã. Para quem não prestou atenção na frase, o que eu disse numa outra linguagem é: o valor político que eu tenho, a minha atuação política não pode me prejudicar enquanto cristão. Não posso trazer a questão partidária e ideológica para dentro da igreja, mas levar os meus valores enquanto crente em Jesus, as questões que eu tenho para cobrar do Estado enquanto igreja, essas eu devo levar para colocar na pauta do meio político. Até porque a grande questão é, nós vamos atuar no reino terreno, né, durante a nossa carreira. Eu tenho aí projeto de lei tramitando, mesmo sem ter mandato, tenho militância política, mas o reino da terra, enquanto eu estou militando como cidadão, ele é passageiro, ele vai durar, e talvez eu espero viver, quem sabe, com saúde até uns 80 anos, 90 anos, se Deus quiser, né? Mais do que isso acho difícil, né? E ainda Jesus pode voltar antes disso, mas no reino de Deus vai ser eterno. Então ele sempre tem que ser o principal, e mesmo quando nós nos dispomos a servir no reino da terra, tem que ser para glorificar a Deus através desse nosso serviço. Muito bem, excelente. Obrigado a participação de vocês. Dr. Carlos, muito obrigado. Seus contatos, a forma do ouvinte quiser conhecê-lo, conversá-lo, fique à vontade. Nós estamos disponíveis no telefone DDD 21 99627 5880, que também é o nosso WhatsApp. Muito bem, doutor Tenório, mais uma vez obrigado pela sua excelente participação no nosso programa. Os seus contatos para quem quiser encontrá-lo ou conhecer melhor o seu trabalho. Bem simples, André. Para nos achar no Facebook, nós temos uma fanpage, Somos Todos Tenório, ou qualquer rede social você bota hashtag Somos Todos Tenório, você vai encontrar alguma publicação minha e ali você pega meu link, Twitter, Instagram, Facebook, todas elas, o hashtag é esse, Somos Todos Tenório. Um forte abraço, Deus abençoe. Obrigado a você e a todos os amigos das redes parceiras, que Deus abençoe. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal Rádio Viva, lá no YouTube, e também na nossa página no Facebook e nas redes sociais, como o Instagram. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você ouviu na Rádio Viva Entrevista e Bate-Papo com André Vitói.